Então, novamente, gente, boa tarde, tá? Sejam todos bem-vindos, né? A gente vai dar continuidade aí nas aulas de termoquímica. Aí eu aconselho o seguinte, a galera que não pegou as duas primeiras aulas, dá uma olhada lá depois lá no YouTube, que as aulas estão lá, tá? Sempre eu mando no grupo de vocês também. E hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de termoquímica e a gente vai trabalhar com entalpia e os fatores que afetam os valores de entalpia, tá bom? Então o objetivo da nossa aula hoje é trabalhar com esses dois tópicos, tranquilo? Então eu vou passar aqui, ó, para nossa apresentaçãozinha. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Todos estão visualizando aí nossa apresentação? Só confirmam aí, galera, para a gente dar continuidade. Ótimo. Ó, a nossa aula hoje é a nossa terceira aula, tá? Então, o objetivo da nossa aula é trabalhar com entalpia. A gente tentar entender aí o que é entalpia. Um conteúdo que cai muito dentro das provas, né, do Enem, a parte de entalpia. Então, a gente vai tentar entender o que significa, tá? A Beatriz... Sim, Beatriz, está relacionado à energia, tá? O que a gente viu nas outras aulas, que a gente estava falando sobre calor, né? Energia térmica. A gente estava falando sobre calor, que a gente chamou calor de quê, tá? A entalpia vai justamente trabalhar essa energia térmica, tá? Nas reações químicas, só que aí sob condições especiais. Que condições especiais é essa? Toda vez que tu tiver um processo sobre pressão constante, deixa eu colocar aqui, ó, pressão constante, a gente vai estar se referindo ao que a gente chama de entalpia. Ou seja, entalpia é um caso especial de calor, tá bom? E a entalpia aí, como está representado, ela é representada pelo ΔH, tá bom? Que isso aqui nada mais é do que variação de entalpia. Então, sempre que a gente for trabalhar, a gente vai usar aqui, ó, o ΔH. A gente vai se acostumar muito com isso durante as reações químicas que eu vou apresentar aí para vocês. Então, por definição, entalpia é quantidade de energia em uma determinada reação. Podemos calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia. É o seguinte, ó. Então, entalpia nada mais é do que energia. E que energia é essa? Energia térmica, né, na forma de calor, sob condições especiais. Que condição especial é essa? Pressão constante. Então, eu tenho que ter uma pressão constante para me falar sobre entalpia. E a entalpia, ela sempre vai trabalhar a variação de energia. O quanto que eu tinha no início e quanto que eu tenho no final. Então, por isso que a equação aqui de entalpia, ó, é entalpia final, que é esse Fzinho aqui indicando, menos entalpia inicial. Então, aqui, ó, seria inicial e essa aqui seria a entalpia final. Então, na verdade, você trabalha com variação de energia do sistema, tá bom? Aula passada, a gente definiu o que são reações exotérmicas e reações endotérmicas. Vocês lembram lá o que seriam reações exotérmicas? Qual é a definição aí de reações exotérmicas? Beleza, Antônio, é isso mesmo. A Raquel também falou aí. As reações exotérmicas, o Samuel também colocou aqui, ó. As reações exotérmicas, quando há perda de calor, né, do sistema para a vizinhança. E as reações endotérmicas é o inverso, né? Ocorre um ganho de calor do sistema em relação
a sua vizinhança. Dentro da entalpia existe uma forma de você representar esses processos exotérmicos em endotérmico, tá? Então, por conversão, toda vez que eu tiver uma reação exotérmica, a minha entalpia ela vai ser negativa, ou seja, a entalpia ela vai apresentar um valor menor do que zero. Esse valor menor do que zero, esse valor negativo, ele vai indicar que minha reação ela vai ser uma reação exotérmica. E aqui na reação endotérmica, essa variação de energia, a variação de calor, ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser maior do que zero. Tá? E a gente tem que lembrar isso, galera. Ó, entalpia com valor negativo menor do que zero, ela é exotérmica. Entalpia com valores maior do que zero é um processo endotérmico, há um ganho de calor. Tranquilo até aí, galera? A gente só está, como posso dizer, a gente só está relembrando alguns conceitos e introduzindo essa ideia nova aqui, ó, entalpia. Entalpia nada mais é do que o calor, só que ele trabalhado a uma pressão constante. Aí nos processos exotérmicos, a variação de energia ela vai ser negativa, porque o sistema está perdendo calor, e as endotérmicas vai ser positiva, porque o sistema está ganhando calor. A ideia é só essa por enquanto. Então, a gente vai continuando aí, agora, tá? E aí eu vou mostrar aqui como é que acontece isso, tá? Graficamente. Muitas vezes, deixa eu ver aqui, a Raquel está perguntando, na endotérmica a temperatura dos produtos finais é menor ou menor do que a dos reagentes? Na endotérmica ela vai ser maior, porque o que acontece é um ganho de energia no processo, tá bom? Se tu for analisar o teu sistema inicial e final, tu vai ver que o final ele vai ter uma temperatura maior do que a inicial, tudo bem? Então, ó, existe uma representação, né, gráfico, né, para essas entalpias. Você trabalha muito com gráfico, aonde aqui no eixo Y tu tem a variação de entalpia e no eixo X aqui é o processo da reação, tá? Então, aqui eu representei duas reações. Eu tenho essa reação aqui, que eu tenho os reagentes, bem aqui, ó, que é o hidrogênio e o cloro. Esses compostos aqui são meus reagentes. Eles estão reagindo e formando o HCl, que a gente vai representar aqui como sendo nossos produtos. Então perceba que a reação está vindo aqui, ó. Tem os meus reagentes aqui em cima e tem os meus produtos aqui embaixo. Então aqui eu posso dizer que, como é o reagente, esse valor bem aqui é a entalpia inicial. Sim, a seta sempre vai apontar para o produto. E aqui embaixo, ó, a entalpia vai ser a entalpia final. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, os reagentes. Até escrever aqui de outra cor. Nesse caso aqui eu tenho os reagentes. E aqui eu tenho os meus produtos. Beleza? Se a gente for analisar isso aqui, ó, então é o reagente formando o produto. Então eu tenho uma setinha aqui, ó, apontando, indicando que a reação ela está aqui para baixo, ó. Essa setinha ela vai estar indicando aqui que o processo ele está formando aqui embaixo, ó, reagente formando produto, beleza? Que é a simbologia dessa setinha que está aqui embaixo. Se a gente for analisar, então, a entalpia nesse processo aqui, então eu posso dizer que a entalpia vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Se eu perguntar aqui para você, gente, ó, eu tenho a entalpia inicial aqui em cima e a entalpia final aqui embaixo.
Não, não é ainda, tá? A combustão, não é. Eu tentei trazer para essa aula, tá, Ana? Só a parte de definição de entalpia. Eu ia trabalhar com vocês também entalpia de combustão, mas eu achei que ia ficar muito pesado, muitas informações. Então, essa aula, embora eu tenha conversado com vocês a aula passada para dar uma lida sobre entalpia de combustão e lei de Higgs, né? Eu achei melhor, na hora de organizar a aula, não trabalhar ainda com esses conceitos, porque ia ficar muito conteúdo. Então, a gente só vai fazer algumas definições aqui de entalpia e tentar entender. Tudo bem? Minha perguntinha para vocês é a seguinte, ó. Quem é maior, a entalpia inicial ou a entalpia final aqui, galera? Analisando esse gráfico aqui. Ó, inicial está aqui em cima e a final está aqui embaixo. Se a gente for analisar, ó, a entalpia inicial ela é maior, o valor dela vai ser maior do que o valor da entalpia final. Por quê? Porque ela está aqui em cima. Ó. Com certeza esse valor inicial ele é maior do que esse valor final, tá bom? Se isso é verdade, então essa entalpia aqui, ó, eu posso dizer e afirmar que como a final é menor do que a inicial, então o produto aqui, na hora de eu somar, a entalpia ele vai dar um valor negativo, vai dar um valor menor do que zero. Então essa reação aqui, ó, eu posso dizer que essa reação, com certeza, é uma reação exotérmica. Professor, então quer dizer que... Vou explicar de novo, ó. Olha só como é que é o esquema aqui, ó. Vamos dizer que esse valor bem aqui, vou chutar um valor, tá? Um valor aleatório só para a gente visualizar aqui, ó. Vou dizer que essa entalpia aqui é 100, tá? O valor de entalpia, 100 calorias. Aqui embaixo, né, ó, aqui embaixo, esse valor ele pode ser maior do que 100 numa escala, se você analisar em um gráfico. Tem um valor aqui embaixo e esse valor aqui em cima. Com certeza não. Esse valor tem que ser obrigatoriamente menor do que 100. Eu vou chutar um valor aqui aleatório, tá, gente? Só para a gente botar em termos de didático aqui. Eu vou colocar aqui que aqui esse valor é 20 calorias, tá bom? Se a gente fizer a continha aqui, ó, substituindo esses valores, a entalpia vai ser a entalpia final, que é 20, menos a entalpia inicial, que é 100, tá bom? Se eu fizer esses cálculos aqui, eu vou ver que o valor vai dar um valor negativo, menos 80. Perfeito, ó, vai dar um valor negativo, menos 80. Por quê? Porque a entalpia inicial ela é maior do que a entalpia final. Não importa o valor que tiver aqui, sempre esse valor ele vai ser um valor negativo. Ó. Sempre vai ser um valor negativo. Na hora de eu fazer as continhas aí, eu vou observar que esse valor vai ser um valor negativo. Beleza? Por isso, se esse valor é negativo, esse valor é menor do que zero. Então, esse processo eu posso definir sendo um processo exotérmico. E essa outra aqui, ela vai ser o contrário. Ó. Se a gente for analisar essa outra aqui, ó, H2O2, eu vou ter sendo aqui os meus reagentes. E aqui, ó, o peróxido H2O2, ele vai ser o meu produto. Beleza? Então, aqui, ó, ao contrário, deixa eu só escrever aqui, mudar aqui a cor. Aqui embaixo eu tenho os... perdão, gente. Isso aqui, ó, era para ser o contrário, tá? Então, na hora de eu desenhar isso aí, eu desenhei errado. Deixa eu só apagar isso aqui. O esquema era para ser o seguinte, ó. Aqui embaixo era para ser os meus reagentes, ou seja, aqui ia ser H2 mais O2. Aqui em cima é para ser os meus produtos, que é o peróxido H2O2, tá bom?
Então, o esquema é o seguinte, ó. É os reagentes, que é aqui embaixo. Deixa eu só permitir aqui. Aqui é os reagentes. E aqui em cima eu tenho os meus produtos. Então a setinha, ó, ela está de baixo para cima. Aqui eu vou ter a... Deixa eu só colocar a mesma cor que eu coloquei ali do lado. Aqui eu vou ter, ó, se eu pegar aqui é a entalpia inicial, que é dos reagentes. E aqui vai ser a minha entalpia final, que é a formação dos meus produtos. Ou seja, tá bom? Esse processo aqui, quando eu fizer as continhas aqui, ó, o valor de entalpia ele vai ser maior do que zero, tá? Se esse valor for maior do que zero, com certeza esse processo aqui é um processo endotérmico. Isso, a ideia é essa, ó. Se a setinha estiver para cima, que nem esse esquema aqui, o processo é endotérmico. Se a setinha estiver para baixo, é um processo exotérmico. Tá bom? A grosso modo seria isso. Então, se vocês se depararem com uma questão que tenha gráfico, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você vai analisar se é uma reação endotérmica ou exotérmica. De que forma? Você analisa quem são os reagentes e quem são os produtos. Se a setinha estiver para baixo, é um processo exotérmico. Se a setinha estiver para cima, é um processo endotérmico. Tá bom? Conclusão final seria isso. Então, através do gráfico aí, você consegue já determinar de cara se o processo é endo ou exotérmico. Aí vocês podem estar me perguntando, professor, isso cai muito em prova? Cai sim, gente, cai muito em prova. Inclusive, existem várias questões, né, do Enem que abordam justamente esses gráficos de entalpia, que eu vou trabalhar já já com vocês. Eu vou passar aqui para essa questão. Há uma questãozinha aí para a gente justamente utilizar essa ideia, tá? A ideia de que a gente pode ver o processo ele é endotérmico ou se o processo é exotérmico. Tudo bem? Eu queria que vocês dessem uma lida aí nessa questão, tá? E aí vou dar alguns minutinhos aí para vocês dar uma lida. E aí vocês vão me dizer se esse processo, né, qual é a alternativa aí que vocês iriam marcar, né, analisando esse gráfico aí. A galera já colocou aí o item B, né? Saiu na frente o item B, todo mundo aí marcando o item B. Então, eu vou dar só mais um minutinho aqui e a gente vai dar uma lida, tá? Só mais um minutinho aqui. Pronto, vou ler com vocês. Acho que deu já para o pessoal pegar um pouco. A questão fala assim, ó. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá analisar. Ó. Aqui ele dá um gráfico de entalpia, né? Aí aqui ele tem os reagentes e aqui os produtos. Perceba que a setinha ó, ela está indicando para baixo. Se ela está indicando para baixo, ele está me dizendo que a variação de entalpia aqui é menor do que zero. Com certeza, esse processo aqui é um processo exotérmico, tá? Não tem nem o que pensar. Por quê? Porque a setinha, ó, ela está apontando para baixo. Sempre vai ser aqui. Ó. Esse R aqui é dos reagentes e isso aqui é de produtos. Sempre é dos reagentes para os produtos. Então o item A fala assim, o gráfico representa uma reação endotérmica. Não, não pode, tá? O gráfico representa uma reação exotérmica. Opa, pode ser.
Item C. A entalpia dos reagentes é igual ao dos produtos. Não, há diferença, tá? Por isso que tem variação de entalpia aqui. A entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Não, a do produto aqui, se a gente for analisar, ela é menor do que a dos reagentes. A variação de entalpia é maior do que zero. A gente vê que a variação aqui ela é negativa, tá bom? Se a variação é negativa, então também está errado. Então o único item aí que daria certo seria o item B. Os outros itens aqui, ó, estão errados. Então o pessoal aí já acertou. Perceba que não é difícil resolver essas questões. Outra questãozinha aí, ó, para vocês tentarem resolver, tá? Dá uma lida aí rapidinho e tenta me dizer qual é o item que vocês marcariam. A galera já está indo direto aí no item C. Vamos lá. Vamos pegar essa questão, ó. Ele te dá novamente aqui a entalpia, tá? Ele está falando a reação genérica representada pela equação A é o meu reagente, B é o meu produto. Então aqui eu posso dizer que aqui é o reagente. E bem aqui, ó, eu tenho o meu produto. Então eu tenho uma setinha aqui descendo, já sei que a reação é isotérmica. Então quando for calcular aqui a entalpia vai ser final, sempre é final, pela inicial. Vamos substituir os valores aí, ó. Entalpia, a final, que é o produto, tá? Essa aqui, ó, é a final, porque é o produto. A inicial, ela vai ser os reagentes. Então vai ser 100 menos 200. Então, venho aqui, ó. 100 menos 200. Tu tem 100 reais. E tu deve 200, então tu vai ficar ainda com a dívida aqui, ó, de 100. Por isso que o sinal é negativo. E esse sinal negativo aqui, ele está justamente indicando que o processo, ele é um processo essencialmente exotérmico, tá bom? Isso aqui está dizendo que houve uma perda de energia. Então, se a gente fosse analisar aqui o item correto, o item C, menos 100 kcal. Show de bola. O pessoal tá desenrolando direito aí, tá? As questões. Então, tá de boa. Vou lá. Vamos passar para outra questão. Agora essa aqui é uma questão de Enem, tá bom? Aí essa questãozinha aí eu vou dar um tempinho a mais para vocês. Vocês tentarem dar uma lida aí e me dizer qual é o item correto e o porquê, tá? Só faço uma correção que todos esses valores são negativos, tá? Até o item E aí que está 16,4, mas todos são negativos. Essa questão caiu em 2015, né, na prova do Enem. Então, 5 anos atrás, caiu uma questão dessa aí, ó, no Enem. Vocês vão verificar que essa questão é um pouco mais elaborada, né, do que as outras, cheio de detalhes, mas dá para fazer. Dá um tempinho a mais aqui para a gente dar uma conferida aí e tentar resolver. Sem mais delonga, vou lá com vocês. Não vai demorar muito aí, tá? Essa questão, galera, ela é um pouquinho complicada, tá bom? Um pouquinho complicada, porque ela é cheia de detalhes. Eu vou ler aqui ela com vocês e a gente vai marcar algumas coisas aqui. Ela fala assim, ó. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são
uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo. Então, vamos lá, com cuidado nisso aí, tá? A gente tem cuidado, senão a gente acaba se perdendo. A primeira informação que ele nos dá é que a entalpia ΔH1 ela corresponde a 1 grama do bioóleo. Eu vou deixar até aqui, ó, essa informaçãozinha que a gente vai usar já ela. Resultando em gás carbônico e água líquida. Olha o detalhe aí. Ele fala que a água que é formada, o estado físico dela é líquido. Então, se a gente for analisar aqui, o ΔH1 está aqui, ó, o bioóleo com oxigênio formando CO2 mais água líquida. E a entalpia no processo aí é menos 18 kJ por grama. Tá bom? Aí ele continua. E ΔH2, entalpia 2, que é essa bem aqui, ó, é a variação de entalpia envolvida a conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Tá aqui, ó, a água no estado gasoso indo para a água no estado líquido. E a energia aí, o ΔH2, opa, deixa eu só me localizar aqui. Deixa eu colocar a caneta, ó. Só um minuto, ó. O ΔH2, a entalpia aí, é menos 2,4 kJ por grama, né? E o ΔH1, a gente viu que é menos 18,8 kJ por grama. Beleza. Aí o que ele vai perguntar? A variação de entalpia em kJ para queima de 5 gramas desse bioóleo. Olha o detalhe, galera. Aqui os valores que a gente tem é para 1 grama. O que a gente vai procurar é para 5 gramas, tá bom? Resultando em gasoso e gasoso é. Ele quer, na verdade, isso aqui, ó. Ele quer que quando tu queima aí o bioóleo com oxigênio, ele forme CO2 mais água no estado gasoso. Ou seja, vai aparecer uma terceira entalpia, que é a que ele quer, que é justamente essa aqui, ó, o ΔH3, que é essa aqui. Não seria soma, tá? Não seria soma. Perceba, olha, que esse ΔH1 aqui, ó, é o todo, tá? Eu tenho o ΔH2, que seria essa outra parte, e o ΔH3. Então, eu vou fazer só isso aqui, ó, só para a gente tentar visualizar melhor. Eu tenho entalpia aqui, ΔH1, tá? Vou colocar até de outra cor para ficar mais ilustrados. Eu tenho aqui, ó, o ΔH3 e tenho aqui, deixa eu colocar de outra cor. Eu tenho aqui, ó, o ΔH2, tá bom? Vamos lá tentar entender esse processo aqui, ó. O ΔH1 eu tenho, ok. O ΔH2 eu também tenho, ok. O que ele quer saber é o ΔH3, tudo bem? Olha qual é a sacada para me determinar esse valor de ΔH3 aí, ó. Eu posso dizer que o ΔH1, ó, ele é o somatório de quem, ó? Se eu somar o ΔH3 e o ΔH2, ele não vai dar igual ao ΔH1? Se eu pegar o ΔH1, ele não é o todo, ó, essa setinha maior, somatório de tudo. E o ΔH1 e o ΔH2 é a mesma coisa do ΔH1, ó. Então eu posso dizer isso aqui, ó. ΔH1, que é o de vermelho aqui, ele é igual a soma do ΔH3 mais a soma do ΔH2. Então, essas duas partes aqui, quando eu somar, ela vai ser igual ao ΔH1. Vocês conseguem compreender isso aí? Essa definição aqui? Professor, de onde você tirou isso aí?
Do gráfico. Tirei do gráfico. O gráfico ele mostra isso pra gente, tá? Tem alguma regra para isso, professor? Não, tem não. Isso aqui é a questão que deu e a sacada seria essa para me calcular o ΔH3. Então, se eu for substituir isso aqui, ó, eu tenho o valor de ΔH1 que ele me dá na questão, que é menos 18,8, igual a entalpia, que é ΔH3, que é o que ele quer, mais ΔH2, que é menos 2,4. Beleza? Aí cuidado com o jogo de sinal aí, galera. Então aqui vai ficar ó, menos 18,8. ΔH3 vai ser, ó, mais com menos dá menos 2,4. Então, ΔH3 isolando vai ser menos 18,8 mais esse menos passa lá para o outro lado, vai positivo 2,4. Então eu posso dizer que ΔH3, se eu subtrair aí, vai se dar menos 16,4, tá? Kilojoule por grama. Aí a galera vai ficar, pô, professor, então já sei, é o item E aqui, ó. Deu 16 aqui, é o item E, tá? Você marca, sai felizão da vida, mas você vai lá e vai dizer, porra, professor, deu errado lá, o item não era esse não. Por quê? Porque tem que multiplicar por 5. Porque essa energia que a gente encontrou é para 1 grama. Ele não quer para 1 grama, ele quer para 5 gramas. Então a Beatriz aí matou a questão. Então teria que pegar esse 16,4, pegar esse aqui e multiplicar por 5. Beleza? Quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 20, vai 2, 30, 2, vai 3, então vai dar 82. Então, na verdade, o valor que ele está querendo aí para ΔH3 é menos 82 kJ, tá? Então, esse aqui seria o valor correto, que é justamente o item C, tá? O item C da questão aí. Show de bola! Ó, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários aqui. A galera tá dando umas dicas aqui, ó. Perfeito, dá para fazer regra de 3 aí, 1 grama para 16, 5 gramas para X. Aí faz a regra de 3 a menos 82, exatamente, ó. Então, a galera, tô vendo aí que a galera tá se alfinetando, galera. Isso é, ó, quando a gente cria as tribos, né, o que eu chamo, não é para fazer isso, tá? É o segundo ano, não é tipo a estética, a finança, a rede, nada disso. Aqui é o segundo ano do Júlio de Fone. Tudo bem? Então vamos se... A galera começa a falar, puxar uma brincadeira aqui, até colar, e quando vão... A galera meio tribal, né? Começa a criar as tribos aí, começa a brigar, não dá certo não. Então, eu já tinha visto antes lá, que a galera já começou a falar finanças, aí a galera tá só se segurando, né? Cuidado com isso, cuidado. Bons brincadeiras, mas a gente deixa aí. Galera, vamos lá. Entenderam aí essa questão? Deu certo essa questão aí? Questãozinha do Enem. É uma questão rica em detalhes e trabalhar justamente a parte de entalpia, que aí você precisaria ter algumas ideias, tá? Uma questão um pouco mais elaborada, mas não é uma questão difícil. Tudo bem? Ei! Cuidado aí com os comentários. Agora só sobre o assunto, tá bom, galera? Só sobre o assunto. Esquece aí, senão a gente se perde. Eu acabo me perdendo aqui nesses comentários de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Eu vou prosseguir aqui. Tá? Vou prosseguir aqui, senão a gente acaba se perdendo. Outro tópico que eu coloquei lá, que a gente ia trabalhar, que são os fatores que influenciam aí em entalpia, tá bom?
são 4 fatores que a gente vai trabalhar, que é a concentração dos reagentes e produtos, estado físico dos reagentes e produtos, temperatura da reação e estado alotrópico dos compostos. Beleza? Então, a gente vai estudar agora individualmente cada um desses, desses tópicos aí, desses fatores, e entender como é que funciona isso. Primeiro que a gente vai trabalhar aí é a concentração dos reagentes e dos produtos. Olha só, aqui eu coloquei 2 reações. Eu tenho essa primeira reação aqui e a segunda reação, tá? Se você analisa aí, ó, essa reação química aqui, deixa eu ver, professor, a questão tinha N2. Aonde, Ana? Essa questão aí? É porque essa reação está incorreta, né? Porque tipo, tem nitrogênio, oxigênio formando água. Não tem muito sentido. Umas 3, 3 e 15, Maria Clara, tá bom? Isso, tá, entendi agora. Exatamente aqui, ó. Se a gente for analisar aqui essa questão, ó, as reações químicas, essa primeira reação, se a gente for analisar, eu tenho um valor de entalpia aqui que é menos 92 kJ. A segunda reação, a gente vai perceber que o valor que está aqui é justamente o dobro, tá bom? Por que o dobro? Porque as quantidades aqui, ó, era um nitrogênio, aqui eu tenho 2 nitrogênios. Aqui era 3 hidrogênios, aqui são 6. 2 amônia, aqui, ó, 4. Perceba que as quantidades elas aumentaram 2 vezes. Se as quantidades aumentaram 2 vezes, o valor de entalpia também ele aumenta 2 vezes. Tá bom? Então, a concentração ela vai influenciar nesse sentido. Ou seja, quanto maior a quantidade de reagente, eu vou ter uma maior quantidade de energia envolvida no processo, tá? Se eu aumentar as quantidades, que nem eu fiz aqui, ó, em 2 vezes, a entalpia, a energia do processo, ela vai ser aumentada em 2 vezes também. A quantidade de calor aumentada, ela vai ser proporcional à quantidade dos reagentes e dos produtos envolvidos na reação química. Tudo bem? Essa aqui é a definição, ó. Tá? Então, se tu em vez de aumentar a quantidade, tu diminuir essa quantidade, a entalpia ela também vai sofrer uma influência diminuindo a quantidade de vezes que você diminuiu os produtos e os reagentes. E assim por diante. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, quer dizer que então se eu aumentar a quantidade dos produtos lá e dos reagentes 3 vezes, o valor de entalpia ela vai ser aumentada 3 vezes? Sim, tá bom? Ela é aumentada proporcionalmente à quantidade de reagente e à quantidade de produtos. Deu para entender isso aí? Em relação à concentração dos reagentes, galera? Estou esperando aqui o aval de vocês. Posso passar? Deu para entender a ideia da concentração? Beleza. Então, vamos lá. Vamos passar para outro. Esse aqui é importante, viu, gente? Esse aqui costuma cair muito, né? Os estados físicos. E é bom a gente entender isso aqui, ó. Tá bom? Aqui eu tenho um gráfico que eu peguei que é dos estados físicos da matéria, né? No caso aqui é a água. Ó. Esse V aqui, ele quer dizer vapor, tá bom? Estado gasoso. Esse L aqui quer dizer o estado líquido. E o S aqui quer dizer o estado sólido. Beleza? Analise aqui a entalpia. Quem tem maior entalpia? Estado gasoso, líquido ou sólido? Galera. O que vocês acham? Gasoso. Beleza, Antônio. É isso mesmo. Ó.
Então eu posso dizer que a entalpia, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu botar uma borrachinha aqui, pegar uma outra cor aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó, que a entalpia do estado gasoso, eu mando, galera, pode deixar, eu mando os slides lá para vocês em PDF. Ele vai ser maior do que a entalpia no estado líquido, que por vez apresenta uma entalpia maior que no estado sólido, tá? Isso aqui é importante, gente. É importante a gente ter essa informaçãozinha aqui, ó. O professor quer dizer que a entalpia no estado gasoso, né, quando a gente analisa os estados físicos, ela sempre vai ser maior do que a do estado sólido, do que o estado líquido? Sim, sempre ela vai ser maior. Então, os compostos que se encontram no estado gasoso, eles vão apresentar uma entalpia maior do que a do estado líquido, e que, por vez, a do estado líquido vai ter uma entalpia maior do que a do estado sólido, tá? A ideia é essa. Sempre do estado gasoso lá para o estado sólido. Tudo bem? Cai muito, velho, essas questões. Cai muito sobre esses estados físicos aí. E a gente tem que estar ligado em relação a isso. Vamos mudar aqui para o outro. O outro, ele fala sobre temperatura, tá? Novamente, tem aquelas reações químicas. Uma reação química a 25 e a outra a 400 graus Celsius. Verifica que o valor de entalpia, ele vai ter uma alteração, tá bom? Então, eu posso dizer que a temperatura, ela vai alterar o valor da entalpia, tá bom? Então a gente vai ver mais lá na frente que existe a entalpia padrão de formação, que essa entalpia padrão de formação, ela é sempre atribulada a um valor, a uma temperatura de 25 graus Celsius, tá? A gente vai estudar isso mais na frente. O que eu quero que vocês entendam nesse momento? Que a temperatura, ela altera, ela modifica a entalpia, tá? Professor, existe uma relação direta? Tipo, aumenta a temperatura 2 vezes, a entalpia vai aumentar 2 vezes? Não, não existe uma relação direta. Professor, sempre quando aumenta a temperatura eu vou aumentar a entalpia? Também não é assim. Vai depender se a reação é exotérmica ou endotérmica. Às vezes ela vai aumentar, às vezes ela vai diminuir. O que você tem que entender nesse momento é que se eu alterar o valor de temperatura de uma reação qualquer, eu vou alterar o valor de entalpia, tá bom? Então o valor de entalpia ele tem que ser padronizado, ou quando eu faço uma reação química, eu tenho que determinar o valor da temperatura. Por quê? Porque a temperatura vai influenciar nesse valor de entalpia. Tranquilo, galera? De boa aí? O próximo, ó, vai ser o estado alotrópico dos componentes, tá bom? Professor, que diabo é isso, professor? Que diabo é estado alotrópico? Né? Vocês sabem lá o que é estado alotrópico da matéria? São formas diferentes que a matéria se encontra. Exemplo, ó, o carbono. O carbono é encontrado na natureza na forma de grafite. Opa, tá descarregando aqui, só um minutinho. Ó, na forma de grafite ou na forma de diamante. Aí é, professor? É, tá? O grafite lá da ponta da tua lapiseira, ele é formado por carbono. O diamante, que é aquele bichinho bem caro, ele também é formado por carbono. Ah, professor, então tem como transformar grafite em diamante? Tem. Tem. Isso aqui é difícil. O que é mais fácil você encontrar, o grafite ou o diamante na natureza? O que, é que vocês me dizem aí? O que é mais fácil encontrar, o grafite ou o diamante? Grafite, beleza. O grafite, quando a gente tem esses estados alotrópicos da matéria, o grafite ele é mais estável, tá bom? Ele é mais estável do que o diamante.
Então ele é mais fácil de encontrar na natureza, nas temperaturas que a gente encontra aqui nas condições naturais, tá? Porque ele é mais estável. O diamante ele é encontrado em condições extremas, por isso que ele é difícil de encontrar, por isso que ele é um metal nobre, né? Um elemento químico nobre, né? na verdade, tá? Que ele é mais difícil de ser encontrado e ele tem outras propriedades diferentes do grafite. E isso aqui está relacionado ao estado, né? Como o arranjo desses elementos químicos estão sendo formados, como a estrutura básica deles é formada. Que aí eu falo um pouco mais lá na frente. Mas aqui a ideia é que, ó, composto formado pelo mesmo elemento químico, eu tenho um elemento químico que ele é mais estável, que ele vai apresentar um valor de entalpia menor, tá? Porque ele é mais estável. O oxigênio e o ozônio, né? O oxigênio é formado pela molécula de O2. O ozônio ele é formado pela molécula de O3. São 3 átomos de oxigênio. Essa moléculazinha aqui, ela é encontrada aqui no ar atmosférico, né? A gente utiliza ela na nossa respiração. O ozônio, nem pensar, viu, galera? Nem pensar de inalar esse negócio aqui. Por quê? O ozônio, ele é tóxico. Ele mata, tá? E aonde está o ozônio? Na camada de ozônio. Ele não está aqui no ar atmosférico. Ele está lá na, sei lá, estratosfera, lá protegendo a Terra. E ele é uma proteção natural da Terra, tá? Só que ele não é formado nas temperaturas, nas condições, como posso dizer, nas condições naturais. Então tem dois estados alotrópicos, mas o mais estável aqui é o oxigênio, por isso que ele é encontrado, né, na natureza, de forma, nas condições que a gente vive, né? Esse aqui não, esse aqui tem que ser a baixas pressões, a temperatura baixa e tal. Então ele não é usado. O fósforo, você já viu o fósforo vermelho e o branco? Aqui, ó. Tem o fósforo vermelho e tem um fósforo aqui que é o branco, tá? Essas duas estruturas elas são formadas pelo elemento químico fósforo, só que um forma cadeias e o outro não. O outro ele não forma cadeias, ele é um único elemento químico só uma estrutura. Então eu tenho compostos diferentes e eu tenho formas alotrópicas diferentes, sendo que eu tenho um composto mais estável e um menos estável, tá bom? Então esse aqui é pouco trabalhado, mas eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona isso. Aí eu vou abordar agora com vocês questões para a gente botar em prática o que a gente acabou de ver aí. Olha só essa questão, galera. Ele dá 3 equações químicas aí, idênticas reações químicas. O que está diferenciando uma da outra aí, se você for analisar, é só o estado físico da matéria. Uma é líquida, outra é sólida e a outra aqui, ó, é gasosa, tá bom? E aqui o que é o calor? Aí ele fala assim, considere Q1, Q2 e Q3 a quantidade de calor liberada respectivamente nas reações 1, 2 e 3. A relação entre essas quantidades está expressa na seguinte alternativa. Ele quer dizer qual delas, né, tem a maior quantidade de calor. Qual delas vai liberar a maior quantidade de calor. Aí você vai dizer quem é o maior, quem é o menor. A galera está chutando no item D. Então vamos lá analisar o item D. Ó. Deixa eu pegar aqui. Caneta. Ó, quem é o maior daqui? A gente sabe que é o gasoso. Então eu posso dizer que o Q3 ele é o maior que todos. Então vou colocar aqui, ó, Q3. Quem é o segundo maior? É o líquido. É isso que a gente viu? Então eu posso dizer, ó, que Q3 ele é maior do que Q1. E por último, o menor é o sólido. Então eu posso dizer que Q1 é maior do que Q2. Deu para entender esse raciocínio aí, galera? Ó. Eu estou avaliando os estados físicos da matéria. Ó. Então, o item correto seria esse aqui, ó, o item C, tá? Q3 maior do que Q1 e Q1 maior do que Q2. Tudo bem?
Então, o item correto, item C. Vou repetir. Olha só. O estado físico da matéria, ele interfere, tá? Eu falei lá para vocês o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui de novo, ó. Deixa eu fazer 3 entalpias aqui. Aí eu explico novamente. Deixa eu colocar só aqui o desenhozinho aqui do lado. A ideia é a seguinte, ó. Essa primeira aqui é a entalpia quando eu saio do estado, né? Tem um composto indo aqui para o estado gasoso, ele vai ter maior entalpia. Essa outra aqui seria entalpia para o estado líquido e essa outra aqui entalpia para o estado sólido. O gasoso, a entalpia do elemento químico no estado gasoso, ele sempre vai ser maior do que o do líquido e o do líquido sempre vai ser maior do que o do sólido. Por quê, professor? Porque, ó, para sair do estado sólido para o estado líquido, tu vai ter que absorver uma energia. Então, tu vai... Aqui há uma absorção de energia, tá? E do líquido para o gasoso, tu também tem que ter uma absorção de energia. Consequentemente, o gasoso sempre vai ser maior do que o líquido sempre maior do que o sólido. Quando a gente avalia essas 3 reaçõezinhas aqui, ó, o que tem diferente nele é justamente o estado físico da matéria. Ó. A1 é estado líquido, A2 sólido e A3 ó, gasoso. Ou seja, o gasoso sempre vai ser maior. Então eu posso dizer que a energia aqui, que ele chamou de Q3, ele vai ser maior, né? Vai ser a maior. O líquido, tá aqui, ó, ele vai ser o segundo. Então é a primeira, ó, tá no estado líquido. Então Q3 é maior do que Q1, consequentemente Q1 é maior do que Q2. Tudo bem? Então, por isso que o item C ó, é o item correto. Pronto, por nada. Vamos continuar, tá? Tá, mais uma aí, mais uma questãozinha. E analisa aí essa questão aí. Vou dar um tempinho aí para vocês analisar essa questão. O que vocês acham aí? Vocês vão pegar, dar uma lida aí na equação, ele vai fazer algumas afirmações, e aí eu quero que vocês julguem se está verdadeiro ou se está falso. Aí vocês vão buscar lá qual é o item correto. Deixa eu marcar o item C aí. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá dar uma lida aí na questão. Ó. Considere a reação representada pela equação termoquímica da reação e ele te dá aqui o valor de entalpia, tá? Para essa reação. Perceba que essa reação, por ela ser negativa, de cara já sei que é um processo exotérmico, né? Há uma liberação aí de energia, por causa do sinal negativo. Aí ele vai fazer algumas afirmações. A primeira afirmação, a quantidade de energia liberada, né, que é isotérmico, será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Vamos analisar isso aí, galera. Perceba aqui que na reação são formados 2 mols, né? Ó, tem um 2 NH3. Só que o estado físico aqui é o quê? É o estado gasoso. E ele está me dizendo que o estado líquido ele libera mais energia do que o estado gasoso. Isso é verdadeiro? O que vocês acham aí? O que a gente discutiu lá anteriormente? Não, é falso, beleza. O estado gasoso é o estado maior de energia. Então aqui, ó, a primeira questão, ela é falsa, tá bom? Vamos pegar o segundo item aí, ó. A decomposição de 6,8 gramas de amônia absorve 4,4 kcal.
calorias. Professor, como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou desenrolar essa questão aí, né? O que eu sei lá em cima, se a gente for ver lá as continhas, ó, eu sei que 2 mols de NH3, que é amônia, ela está absorvendo, tá? Ela está liberando, na verdade, lá, ó, 22,22 calorias. Só que ele está falando aí de 6,8 gramas de amônia. Professor, como é que eu vou transformar aqui? Teria que transformar essa massa em mols. Que aí eu poderia ver a quantidade de mols, relacionar com a quantidade de energia aqui, ó, chamar aqui a quantidade de energia de X, ver a quantidade de mols presente aqui em 6,8 gramas de amônia e determinar aqui a energia. Como é que eu faço isso? Eu tenho que determinar o número de mols, que é número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, o número de mols vai ser a massa que ele deu lá, que é 6,8. A massa molar ele não deu, professor. E aí, como é que eu faço? Teria que lembrar, né? Ele teria que dar isso na questão que ele não deu aqui, ó. O nitrogênio, ele teria que dar a massa molar do nitrogênio e a massa molar do hidrogênio. A do hidrogênio eu sei que é 1 multiplicado por 3 dá 3. Do nitrogênio, galera, deixa eu só dar uma pescada aqui para não errar. Aqui na minha tabela. Deixa eu ver se o valor está ali em cima. Eu acho que é 15. Daqui a massa molar, não, é 14, tá? A massa molar aqui, analisando ali a tabela periódica, ele não trouxe na coisa, mas é 14, tá? Então aqui dá 14. Se a gente somar isso aqui, 14 mais 3, vai dar 17 gramas por mol. Então a gente ia pegar 6,8 e dividir aí por 17. Se a gente fizer essa continha aí, só fazer aqui rapidinho, 6,8 dividido por 17, a quantidade de mols aqui dá 0,4 mols. Então, 0,4 mols de amônia vai dar um valor lá X, tá? Então vai ficar aqui, ó, 2x 0,4 multiplicado lá por 22. Vou esquecer o sinal negativo, porque o sinal negativo aqui é só para informar que está perdendo energia, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, x vai ser 0,4 multiplicado por 22, dividido aqui por 2. Então, se eu pegar isso aí e multiplicar, depois dividir, ou dividir, depois multiplicar, tanto faz, o valor que eu vou obter aí vai ser o seguinte, 0,4 multiplicado por 22 dá 8,8 dividido por 2, que o valor vai dar exatamente 4,4 quilocalorias. Beleza? Então, perceba que ele fala aqui, na decomposição de 6,8 gramas de amônia, absorve 4,4 calorias. Então, esse item aí, galera, tá? É um item verdadeiro. Então, a gente vai considerar esse item verdadeiro, tá? Foi justamente a continha que a gente calculou lá embaixo. E o terceiro aqui, ele fala assim, a entalpia de formação da amônia é de menos 11 quilocalorias por mol. Professor, isso está certo? Vamos lá analisar, A gente tem aqui, que 2 mols forma menos 22 quilocalorias. Ele está falando que 1 mol, 1 mol de amônia por mol, então é 1 mol. 1 mol de amônia vai formar X. Se a gente pegar aqui, vai ficar 2x por 22. X vai ser 22 dividido por 2, que é exatamente menos 11 quilocalorias.
Então, esse item aqui também, ó, é verdadeiro. Então, o item correto aí é o item D, tá? O 2 e o 3. Beleza, galera? É uma questão aí que precisaria um pouquinho de cálculo, né? Para desenrolar ela. Mas é uma questão boa. Que ela relaciona aí número de mols com a quantidade de energia liberada. Você tinha que estar observando isso aí. Ah, você tem tá correto, Daniel. Se ela não deu aí as massas molares, né, do nitrogênio e do hidrogênio, então ela poderia ser passiva de anulação, né? Era para ter vindo uma informação aqui, né? Ó. Tipo, embaixo lá era para ter dado esses dados aí. Opa, voltar aqui. Que era hidrogênio igual a 1 gramas por mol e o nitrogênio igual a 14 gramas por mol, né? Para você poder calcular aqui a massa molar. Você tem razão. Mas aí a gente conseguiu desenrolar aqui a questão. Ficou aí, tá bom? E é isso. A aula hoje, galera, a gente vai finalizar aqui, tá bom? Deixa eu só manter aqui o slide. Pronto, mantive. Vou vir aqui só trocar uma palavrinha aqui com vocês, rapidinho. E é isso. Galera, adorei aqui, tá? Ter mais essa aula aqui com vocês. Eu vou postar a nossa videoaula na íntegra lá no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. E esse material que a gente trabalhou aí, eu vou salvar em PDF e mando aí pro grupo de vocês, tá bom? Aí na próxima aula, sim, a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, que a gente vai começar a trabalhar com as entalpias de combustão, que aí eu fico mais à vontade para falar para vocês sobre entalpia de combustão. E se der tempo, a gente também vai começar a trabalhar a lei de Hess, tá bom? Que bom, gente. Eu fico feliz para a galera tá entendendo, tá acompanhando aí o conteúdo, que é um conteúdo que ele é um pouquinho maciço, né? Tem muitas informações, mas é um conteúdo importantíssimo, né? É um conteúdo que cai bastante aí nas provas do Enem e vocês vão precisar dele, tá? Então, gente, brigadão. Fazer aqui um